Vamos lá? O Diniz já está posicionado. Vamos então para a ordem de perguntas. Primeiro perguntar Guilherme Pradella, da Rádio Globo. Sua pergunta, por favor. Diniz, boa noite para você. Queria que você fizesse uma breve análise do jogo do São Paulo e que você falasse se o São Paulo evoluiu do último jogo contra o Vasco para o duelo agora contra o Bahia. Boa noite. Eu acho que não. Eu acho que contra o Vasco a gente fez um bom jogo. Também não adiantou muito porque a gente não ganhou a partida. A gente tem que jogar bem e ganhar jogo. A gente escolher jogar bem como jogou contra o Vasco e jogar não tão bem quanto foi contra o Fortaleza e ganhar, é preferível ganhar o jogo, que o que a gente precisa é ganhar as partidas. O jogo de hoje a gente teve um primeiro tempo abaixo, faltou muita coisa. O segundo tempo a gente melhorou, foi um pouco mais incisivo, teve chance até de virar no final, mas mesmo assim a gente precisa melhorar bastante. Segunda pergunta, Diego Bertozzi, canais Fox Sports. Diniz, boa noite. Eu queria saber o seguinte, essa semana foi uma semana agitada, né, nos bastidores do São Paulo, por tudo que aconteceu, pela saída do Pato, pela chegada do Luciano, que é o primeiro reforço na temporada, um jogador com o qual você trabalhou, chegou com o seu aval e deu conta do recado assim que entrou, mostrou que teve estrela, enfim. De que forma toda essa situação de bastidores, inclusive a chegada da delegação, teve o protesto ali no entorno, isso de alguma forma atrapalha o processo de preleção, de preparação dos jogadores, principalmente pelo que se viu no primeiro tempo? Não contou o protesto de forma nenhuma, porque a torcida tem que protestar mesmo. Nesse momento, os únicos personagens que têm razão no São Paulo são os torcedores insatisfeitos, porque eles têm que estar insatisfeitos. A gente tem que melhorar, a gente tem que ganhar jogo, a gente tem que jogar mais, a gente tem que melhorar em todos os aspectos. Então, quanto à torcida tem total razão de protestar. A gente é que precisa dar retorno positivo para o torcedor. Quanto à estreia do Luciano, é um jogador de fato que eu conheço. No fundo, é um reforço, entre aspas, porque no fundo foi uma troca que aconteceu, em princípio, por iniciativa do próprio Everton, que quis sair, assim como o Pato e assim como o Anderson Martins. Então, os jogadores que estão no São Paulo, num time desse tamanho, estão insatisfeitos e querem sair. Eu acho que tem que sair mesmo. A gente tem que trabalhar com quem quer ficar, com quem quer melhorar e com quem quer trabalhar para fazer o time vencer nesse momento. Sua pergunta, Eduardo Afonso, ESPN Brasil. Diniz, boa noite. Tudo bem, Diniz? A minha colocação é sobre a saída do Pato ainda, por favor. Foi uma decisão do Pato pedir a você que não gostaria mais de permanecer no São Paulo por falta de oportunidades? Foi uma decisão sua afastar o Pato por ele não ter correspondido nas últimas partidas? E de que forma você vê essa saída do Pato? Você sente-se culpado por ele não ter permanecido no São Paulo, por ele ter tomado a decisão, caso tenha sido dele, sobre sua saída? Ao contrário da tua pergunta, eu acho que eu fui bastante responsável pela melhora que o Pato teve no primeiro semestre. Desde quando ele chegou no São Paulo nessa volta, provavelmente foi o melhor momento dele, ajudou bastante a equipe. E depois da pandemia, eu não pedi afastamento do Pato. Eu simplesmente achei que tinham melhores jogadores para iniciar o campeonato. Fiz uma mudança, não ia mudar todo mundo, porque um time que estava sendo elogiado antes da pandemia, depois que veio a pandemia, em 6 dias tudo mudou. Eu não ia tirar todos os jogadores por conta da maneira como a gente voltou. Então a gente foi trabalhando, procurando melhorar a equipe, e eu achei que era adequado naquele momento colocar um outro jogador. E aí eu acho que o Pato ficou insatisfeito e ele, que foi iniciativa dele, pedir a rescisão contratual. Próxima a perguntar, o repórter Ivan Drago, Rádio Transamérica. Diniz, boa noite. Eu queria questioná-lo a respeito da sua situação. Você já é um profissional bastante experiente. Eu quero saber em quais problemas você está esbarrando para fazer o time evoluir, se você se sente desgastado, o que é que você está sentindo dos atletas, se você entende que ainda pode extrair mais deles. Não, a análise contra aquilo de jogar,
A gente tem que ter frieza, e uma coisa que eu tenho muita frieza para analisar futebol. Muita frieza. A gente fez um grande jogo contra o Vasco no sentido de desempenho. O Vasco teve 3 finalizações no jogo, fez 2 gols. A gente marcou alto, a gente pressionou, a gente teve posse, a gente teve finalização, a gente teve chance de empatar. O resultado normal do jogo, a gente ter vencido o Vasco. Hoje a gente voltou a jogar mal, como tinha jogado mal já contra o Fortaleza. Então o time está oscilante, mas o time tem condições de produzir. Se a gente tivesse numa sequência só de jogos ruins, mas assim, a gente fez uma boa partida tecnicamente e taticamente contra o Vasco. Repito, que não adianta grande coisa, porque a gente não ganhou o jogo. A gente tem que ganhar o jogo. E hoje, principalmente no primeiro tempo, a gente jogou bem abaixo daquilo que a gente tem que jogar. A gente precisa melhorar em todos os aspectos. Teve uma evolução no segundo tempo, por isso conseguiu um empate. Poderia, no lance do Pablo, até ter conseguido a vitória, que mesmo se tivesse vencido, não ia apagar as carências que o time mostrou no jogo, e a gente vai trabalhar para corrigir. Repórter Aline Fanelli, Rádio Band News FM, sua pergunta, por favor. Diniz, boa noite. Eu queria saber, com tantas possibilidades de opções agora, com essa nova regra de alterações no jogo, até 5, se é possível treinar todas essas alterações nos trabalhos do dia a dia, como, por exemplo, todas essas que o São Paulo acabou a partida hoje. É possível, e a gente treina, não é de hoje, essas situações. Então, quando eu tirei um zagueiro contra o Santos, ou contra o Santo André, aí a gente melhorou, quase empatou o jogo, foi ok. Então a análise, quando ela é feita, é sempre em cima do espera acontecer para fazer a análise. Quando fiz a mudança contra o Santos, viramos o jogo, ok. Então é certa a mudança porque surtiu algum efeito. Aí a análise fica só baseada no resultado. Enquanto o Mirassol, fiz uma alteração dessa, aí é uma catástrofe, o treinador é idiota porque fez a mudança. Hoje fiz uma mudança, tirei de novo um zagueiro, coloquei o Léo, que estava sendo treinado, e todas aquelas situações elas são treinadas, que aconteceram. E hoje o time empatou, teve mais volume e quase conseguiu virar. Então não tem gênio para fazer isso, não é nenhum gênio e também não é um idiota. São as coisas que o futebol pede e você tem que ter coragem para fazer. Isso é uma coisa que eu tenho. Porque se eu fosse me abater pelas coisas que foram ditas quando o jogo do Mirassol, jamais poderia tirar um zagueiro. Vou tirar as vezes que eu achar que é necessário, que o time vai melhorar, a gente tem que botar. Então a gente tem que fazer análise no futebol, não em cima daquilo que acontece, que são análises muito superficiais, que não leva a nada, que só prejudica, que desinforma o próprio torcedor. Então, assim, eu gostaria assim, que hoje também fosse criticado, se fosse que não pode tirar um zagueiro. Então, se a gente fica sempre batendo porque você tira um zagueiro ou faz uma alteração um pouco fora do comum, esperando o resultado, eu acho que é um oportunismo muito grande que eu acho que não leva a evolução do futebol para lugar nenhum. Felipe Ruiz, TV Globo, sua pergunta, por favor. Boa noite, Diniz. Queria fazer minha pergunta em cima do Hernanes. Ele passou por um momento complicado agora, turbulento, muito se disse sobre a cabeça dele estar repensando o momento dele no São Paulo. Hoje ele foi relacionado, você fez as 5 substituições e acabou não colocando no jogo. Por que você decidiu ali não utilizá-lo? E se você conversou com o Hernanes, você que é um psicólogo de formação, se você conversou com o Hernanes, se teve um bate-papo entre vocês para ele retornar ao time agora, ser relacionado? Felipe, ainda bem que você fez essa pergunta. O Hernanes é o nosso jogador mais identificado do torcedor. Ele, de fato, agora está empenhado em ficar. E a gente teve uma primeira conversa, mas ele estava um tempo afastado com a lombalgia. Ele praticamente fez um treinamento só. E a gente já tinha mais ou menos conversado que a gente vai evoluindo aos poucos para ele poder, quando tiver a oportunidade de jogar, conseguir voltar bem. Então foi mais uma precaução da minha parte não usar o Hernanes hoje. Ele voltou a ser relacionado hoje, ele pediu para ser relacionado ontem. Pediu para ser relacionado não, ele falou assim, de fato, que ele quer contribuir, que ele quer sair bem do São Paulo, que ele tem muito carinho pelo clube. Então a gente recomeçou praticamente nesse processo, ele ficou, vocês acompanharam, um tempo afastado aí, relativamente grande, por da lombalgia, voltando aos pouquinhos, então a gente espera que ele consiga evoluir e nos ajudar daqui para frente mais efetivamente. José Eduardo Martins, Portal UOL, sua pergunta. Diniz, boa noite. Eu queria só que você fizesse uma análise, até pelo que você estava dizendo, as pessoas analisam muito pelo resultado e tal,
eu queria que você analisasse o teu trabalho no São Paulo e por que você acha que teve essa mudança de rendimento depois da volta da pandemia não, da paralisação, né? Porque a gente ainda está na pandemia, pro que o time apresentava antes. Eu acho que a gente terminou bem, quase todo mundo que não voltou tão bem assim. A pandemia fez mal ao time. Foi muito tempo parado, a gente estava na linha fina muito grande e principalmente o torcedor, naquele momento que a gente parou. E o torcedor fez uma grande festa aqui pro time contra a LDU, jogou junto com o time, foi um jogador a mais. A equipe foi conquistando o respeito da torcida, a torcida via que o trabalho estava realizado com bastante afinco e teve uma harmonia grande naquele momento. Quando a gente voltou, a gente fez 2 partidas muito abaixo do Campeonato Paulista. A gente não jogou bem contra o Fortaleza. Aí contra o Vasco a gente já teve uma melhora significativa no que diz respeito à parte técnica e a gente voltou a cair. Então a gente oscilou. Então assim, mas o jogo do Vasco mostra que a equipe pode evoluir. A equipe do Vasco, das equipes que a gente fez fora de casa, foi um bom jogo desde quando eu cheguei aqui. A gente pegar o histórico do ano passado, mesmo esse ano, as partidas que a gente realizou fora aqui do Morumbi, foi um bom jogo. E repito, foi um bom jogo, mas não ganhou. Então a gente tem que ganhar. E hoje a gente não conseguiu jogar bem, principalmente no primeiro tempo, e também não conseguiu ganhar a partida. Mas eu acho que a gente tem margem grande para evoluir, a gente precisa trabalhar, não é jogar tudo fora, a equipe tem condições, tem bons jogadores, a gente precisa trabalhar mais e entregar para a torcida. Última pergunta da coletiva, Marcelo Razan, GE. Globo. Boa noite, Diniz. Eu queria saber se a diretoria de futebol e o presidente Leco te dão um respaldo de que você não vai ser demitido do São Paulo. Isso é um respaldo que eu tenho de quando eu cheguei aqui, no sentido das pessoas aqui eu trabalho. Esse tipo de garantia que você falou, garantia eterna ninguém tem. Ninguém tem garantia eterna. Eu não tenho nada a contestar da diretoria. Desde que eu cheguei aqui, sempre estiveram presentes e procurando fazer o melhor possível para o time. Agora, ninguém tem garantia eterna, nem na vida e nem no futebol. A gente precisa melhorar o time e precisa ganhar o jogo. É isso que o São Paulo precisa nesse momento. Encerramos então a entrevista coletiva virtual com o técnico Fernando Diniz. Obrigado a todos pela presença e uma boa noite. Boa noite, Fê. Obrigado.